Mateus, no capítulo de número 5, no versículo de número 8. Eu quero tratar um assunto sobre a felicidade, porque muita gente subjetiva a felicidade de forma muito medíocre, não é? E a felicidade, ela não é presenciada apenas em momentos bons. Felicidade é uma construção. E eu quero tratar sobre isso hoje. Quantos acharam, digam cantando: eu já encontrei. Diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Ser limpo de coração não é ser alguém ingênuo, passivo ou alheio às duras realidades da vida. Ser limpo de coração é ter uma mente e uma visão filtrada, não por suas emoções, mas pela verdade. Ser limpo de coração é conseguir ver Deus, mesmo quando a paisagem é deserta, mesmo quando os ventos são contrários, mesmo quando a lógica humana diz que não há nada além da escassez. É uma espécie de maturidade espiritual que nasce no coração de quem deixa de ser refém da ocasião. É alguém que sabe dominar o seu emocional e passa agora a ser guiada pela luz do equilíbrio e da razão. A grande dificuldade da humanidade está nessa inversão de ordem, porque hoje as emoções se tornaram o senhor da nossa vida, enquanto a razão e a fé se tornaram coadjuvantes, ou seja, elas ficaram em segundo plano. A gente sente antes de pensar, reage antes de refletir, e nós julgamos antes de compreender. E o problema disso tudo é que as nossas emoções, embora sejam legítimas, autênticas, elas são altamente inconstantes. Hora a gente sente e outra hora não. E por isso que é perigoso enxergar a vida através da emoção. Então a lente da emoção, ela distorce totalmente a realidade. Por exemplo, a dor, ela nos faz enxergar abandono onde existe proteção. A raiva nos faz perceber perseguição onde há correção. A carência faz nascer a dependência emocional onde só deveria haver companheirismo. Então, quando Jesus afirma que os limpos de coração verão a Deus, ele não está dizendo apenas sobre questões do céu. Ele está dizendo que os limpos de coração, ou aqueles que verão a Deus, é quem aprendeu a dominar as suas emoções
e a enxergar a vida com sabedoria. Esses sim conseguirão ver Deus no aqui e no agora, e em todos os detalhes da sua vida. Então não se trata de negar os seus sentimentos. Você não pode negar os seus sentimentos, mas se trata de não permitir que eles sejam a fonte principal da sua inspiração. Porque uma vida guiada pelas emoções nunca conseguirá ou jamais conseguirá ver Deus com clareza. Porque onde existe descontrole, ali mora distorção. Então uma mente limpa, alinhada com um coração sincero, interpreta a vida de forma mais madura. Então onde os outros veem o fracasso, uma mente limpa enxerga a lapidação. Onde o mundo vê perda, uma mente limpa enxerga o preparo. Onde parece abandono, uma mente limpa enxerga que Deus está me ensinando a desapegar. Então a razão, quando ela é iluminada pela fé, ela não nega o sofrimento, gente, mas ela dá sentido para aquilo que eu estou sentindo. Quando Jesus diz que bem-aventurados são os limpos de coração, porque eles verão a Deus, Ele está dizendo que quem aprende a dominar as suas emoções, consegue ver Deus em tudo. No sim, no não, no caminho aberto, na porta fechada. Era para você ter dado glória a Deus, mas tudo bem. Naquilo que chegou, ou naquilo que foi embora. Quem vê Deus em tudo consegue reconhecer que até mesmo quando dá errado, Deus está organizando a minha vida para que tudo dê certo. É quando você não precisa mais que tudo esteja bem para crer, porque você vê Deus, mesmo quando tudo parece desabar. Eu vejo Deus, e ver Deus é o maior sinal de sanidade mental e espiritual que alguém pode alcançar. Existem dentro do comportamento humano muitas emoções que rodeiam o nosso coração, mas entre elas, pelo menos 6 se destacam. Eu não vou falar de todas, mas eu quero falar de algumas importantes. Por exemplo, o medo, ele paralisa antes mesmo da gente tentar, fazendo com que a gente e a nossa fé se cale. A raiva, quando ela é descontrolada, ela destrói o que deveria apenas ser corrigido. A ansiedade, ela nos lança no futuro e rouba a paz do nosso presente. A euforia, não é? Ela mascara o discernimento e transforma-o em impulso na hora da decisão. A tristeza, quando ela é prolongada, ela apaga a esperança, e a culpa, ela nos aprisiona em erros que já foram perdoados por Deus, porque emoções não resolvidas, elas sujam o coração, e só os limpos de coração verão a Deus. Para que você entenda onde eu quero chegar, o Sermão da Montanha foi uma forma que Jesus, né, usou bem simplificada para explicar ao povo o que realmente importa para Deus. Não era sobre aparência, sobre regras ou religiosidade, mas é sobre um coração com caráter e atitudes.
que Jesus estava dizendo é a seguinte coisa: querem saber como viver da forma que Deus se agrada? Viva desse jeito. Foi um chamado que Deus usou através de Jesus para alertar o povo para a transformação, para uma nova forma de viver. Esse texto, ele é pequeno, contém talvez nem 20 palavras, mas extrai para nós lições extraordinárias. Por quê? Porque quando você mergulha nas suas emoções, você enxerga inimigos extraordinários. O primeiro inimigo é o medo. Como eu te disse, e a primeira lição que a gente aprende sobre o medo, se você quiser anotar, por favor, isso é muito sério, é que antes de dar ouvido ao medo, escute Deus, porque só Ele tem autoridade para te tirar do lugar de onde você parou. Vou repetir. Antes de dar ouvido para o medo, escute Deus, porque só Ele tem autoridade para te tirar do lugar de onde você parou. Gente, o medo é silencioso. Ele entra devagar, te fazendo abraçar a lógica, e quando você vê, ele já roubou a sua coragem, já roubou o seu chamado e a sua fé. O medo, ele não grita, ele convence, dizendo para nós lá no interior que é melhor você ficar onde é seguro. Enquanto Deus, ele está dizendo para você: vem e anda sobre as águas. O medo, ele é um orador que nos derrota antes do combate. Mas o que você precisa entender é que fé não é ausência de temor. Fé é decisão de não se curvar ao medo. Eu sinto medo, mas eu prefiro dar ouvidos àquilo que eu ouvi de Deus do que dar ouvidos àquilo que eu estou ouvindo dentro de mim. Você não pode continuar dando palco para um medo que só existe na sua cabeça. Ou você vai acreditar no Deus que já escreveu um final extraordinariamente diferente da tristeza que você está sentindo, ou você vai dar ouvidos ao seu medo. Fé é calar o barulho do pânico com o sussurro. Eu vou repetir isso aqui. Fé é calar o barulho do pânico com o sussurro da promessa. Vou repetir. Fé é calar o barulho do pânico com o sussurro da promessa. O medo, ele te acorrenta no que foi. Deus te convida aqui para aquilo que pode ser. Dê um passo de fé, mesmo tremendo, e descubra que o chão só aparece para quem anda. Segundo é a raiva. Segunda lição que nós aprendemos aqui sobre a raiva é que antes de você explodir, você precisa lembrar de uma coisa: a raiva destrói em segundos o que você levou anos para construir. Guarde essa frase. Antes de você explodir, lembre-se: a raiva destrói em segundos o que você levou anos para construir. O que você precisa entender é que se você dá ouvidos à voz da raiva, ela não vai ajuntar, ela vai espalhar. Porque a raiva é um fogo no peito que sai pela nossa boca e queima tudo ao nosso redor. E no momento da raiva, da adrenalina, parece o certo estourar, explodir.
ser impulsivo, demonstrar força, mas depois o que vai restar serão apenas cinzas. A raiva, ela é um juiz apressado que condena sem ouvir. Ela nos faz reagir sem entender e ferir sem medir o peso das nossas ações. Uma pessoa limpa de coração não é quem nunca sente raiva. O que é que o texto diz em Tiago? Ireis, mas não. Ser limpo de coração não é quem não sente raiva, mas é quem filtra aquilo que está sentindo com sabedoria. Dominar a raiva não é fraqueza, gente. É ter coragem de não se tornar escravo daquilo que sente. Porque quando ela manda, você perde a chance de ver Deus nessa situação. Porque você age, fala, decide e depois ora pedindo que Ele conserte aquilo que você quebrou. Então, quando a raiva chegar, peça para Deus controle. Porque o controle é mais poderoso do que a explosão. Se você observar o texto de Jó, lá no seu capítulo de número 19, Jó diz a seguinte coisa. Uma resposta para os amigos que estavam questionando os acontecimentos da nossa vida, da vida dele. Porque o que mais mata a gente de raiva é tentar explicar aquilo que só Deus tem explicação. E aí a gente fica com raiva, por quê? Porque sabe que se a gente falar, Deus se cala. E aí a gente tem que fazer como Jó. Para vocês que estão questionando tudo que está acontecendo para a minha vida, eu só tenho uma resposta. Eu sei que o meu Redentor vive. Quem vai responder não sou eu, é quem cuida de mim. Eu vou repetir isso. Quem vai responder não sou eu, é quem cuida de mim, pois eu consigo ver Deus em tudo. Talvez Ele esteja usando essa situação para me transformar em alguém mais calmo. Raiva mal resolvida vira culpa, raiva bem dominada vira força. Segue o grito, olha para a cruz e lembre-se, Jesus foi traído e ficou calado e nos mostrou que a redenção é muito mais preciosa do que a reação. Segundo sentimento, o terceiro sentimento que fala muito a vida das pessoas na situação atual é a ansiedade. E uma lição que Jesus diz sobre ser limpo de coração, a ansiedade, não é? É a capacidade de trazer o seu futuro para o seu presente. Preocupações de algo que ainda nem aconteceu. E pelo fato de nós não termos o domínio da situação, a gente, não é? Fica ansioso. Sinais de pessoas ansiosas são pessoas que balançam a perna, que não conseguem manter a concentração em algo, e uma série de situações. Mas existe uma lição que Jesus nos diz sobre ser limpo de coração. É que por mais que a ansiedade grite agora, Deus diz lá no meu coração, espera. Por mais que a ansiedade esteja gritando para o seu futuro agora, ouça Deus dizendo aí no seu interior, espera.
A gente tem que tomar muito cuidado, porque a ansiedade não é a vida que está vindo. Ela simplesmente invade. É um aperto no peito, uma pressa que não leva para lugar nenhum. É a alma tentando resolver o futuro com a lógica do presente. É a mente dizendo que você precisa fazer alguma coisa agora, e se você não fizer logo, tudo vai desabar. Só que Deus não trabalha na pressão. Entenda isso. O tempo de Deus não trabalha na pressão. Deus opera no silêncio, na paciência e na hora certa. A ansiedade, ela tira o foco da gente. E tirando o foco da gente, nos tira o foco do céu. E te prende na sua realidade, te levando a pensar uma série de situações. E se não der certo? E se não acontecer? E se eu perder? Tudo isso é Deus te protegendo do que você ainda não entende. Eu vou repetir para ver se você entende. Tudo o que está acontecendo na sua vida, viva-o agora, porque é Deus te protegendo do que eu me arrepiei aqui. É Deus te protegendo do que você ainda não entende. Uma pessoa limpa de coração consegue ver Deus até no atraso, porque ele enxerga que no tempo de Deus nada falha. Quem vive ansioso, gente, toma decisões sem direção, atropela o processo e depois cobra de Deus um milagre onde ele plantou a precipitação. Então o que eu quero fazer você entender para vencer essa ansiedade: confia, respira, espera. Porque quando é de Deus, é Ele que move. E o tempo é apenas um detalhe para te trazer a paz. A quarta lição aqui é sobre a euforia. A euforia, ela representa aqui o excesso de emoção. Essa emoção precipitada que a gente não enxerga nada além do que a vontade de fazer aquilo que a gente quer. E a euforia, ela é tremenda porque ela libera uma quantidade de adrenalina de forma muito excessiva para o nosso corpo, inibindo a nossa capacidade racional. Então nosso coração fica acelerado, a cabeça para de pensar e a gente age por impulso. Só que o que Jesus está tentando falar sobre a euforia é que aquilo que brilha no excesso do momento pode comprometer toda a minha vida. Vou repetir isso aqui. O que brilha no excesso do momento pode comprometer toda a minha vida. Entenda o que eu vou te falar aqui. O excesso engana. Ele chega com cara de bênção, mas muitas vezes é só uma empolgação maquiada. O excesso te faz sentir que é agora, que é certo, que é de Deus. Mas o que você precisa entender é que o excesso é o inverso da oração. Porque sem oração não há discernimento. Cuidado com aquilo que brilha demais. Pode ser uma armadilha com nome de oportunidade.
Um coração limpo não se embriaga com a emoção do momento. Ele examina tudo, retém o que é bom, joga fora o que não presta. O que você precisa entender é que euforia sem equilíbrio é como pular sem saber se existe chão. É correr para um sim que não foi confirmado no céu. Não confunda a resposta de Deus com o resultado do seu impulso. Eu tenho uma frase muito grande, muito séria, que eu sempre digo: tome muito cuidado com a sua voz interior, porque ela se parece muito com a voz de Deus. Eu tenho muita preocupação desse povo que diz: Deus me disse, Deus me falou, Deus isso, não é? Porque às vezes a gente apela para o divino, para aquilo que é espiritual, para suplantar a voz da razão que está gritando dentro de nós: não faz, não vai, não age, ora mais um pouco, espera. Tome muito cuidado com isso. Por quê? Porque o que começa na carne, meu Deus, termina no cansaço. Mas o que começa com Deus floresce, mesmo quando parece que está demorando. A quinta emoção aqui é a tristeza. E essa é uma das maiores, ou por que não dizer, um dos carros-chefe que paralisam a vida das pessoas. Por quê? Porque se a gente não tiver maturidade, gente, o que é maturidade? As pessoas falam muito sobre isso, mas não tentam explicar o que representa a maturidade, pastor Caio. A maturidade, olha aqui para mim aqui, ó, é a capacidade de você decidir todos os momentos da sua vida de forma fria. Emoção. A emoção na Bíblia, ou por que não dizer, o ser humano é um recipiente. Todos nós somos um recipiente que dentro de nós leva-se a emoção. Emoção é água. E a água é algo líquido. Se eu balançar esse copo aqui, o que é que vai acontecer? Vou derramar água. É assim que acontece quando você é levado pela emoção. Quando você é balançado pela emoção, você derrama as suas emoções por onde você passa. Por que Deus ele utiliza das dificuldades da vida? É o que eu sempre explico para as pessoas: sofrer é inevitável. É inevitável sofrer. A gente já nasce sofrendo. Só que o segredo é que uns sofrem por coisas medíocres e outros sofrem por um propósito. Pegou? Posso continuar? Posso? Eu sei que vocês estão prestando atenção, mas é só para saber se eu não estou sendo chato. Posso continuar? Então entenda o que eu estou te dizendo. Quando Deus ele utiliza o tempo para nos amadurecer, se eu colocar esse copo com água no congelador, o que ele vai fazer? Vai congelar. A água ela vai tornar do estado líquido para o estado congelativo. Sólido, congelativo, tudo é só uns sinônimos, né? Mas é só mesmo, só para os irmãos entenderem. Então, é isso que o tempo faz com a gente. O tempo solidifica as nossas emoções a cada pancada que a gente leva. Você pode perceber, você se entristecia por algo, qualquer coisa. Mas a vida te tornou uma pessoa fria. E ser frio
não quer dizer que você se esfriou. É totalmente diferente. A frieza de comportamento, ela é muito mal observada no nosso meio. Porque a gente quer do nosso lado pessoas muito emotivas, isso, aquilo, né? Que reagem. Mas eu prefiro uma pessoa consciente do meu lado do que uma pessoa muito emotiva. Porque uma pessoa consciente, ela sempre vai te falar a verdade que existe dentro dela. Agora uma pessoa emotiva não. Uma hora ela quer, outra hora ela não quer. Se tem uma coisa que o ser humano é mestre. Estou falando de mim também. Nós somos mestres em dar desculpa. Sabe por quê? A gente dá desculpa para fugir da responsabilidade. Ah, hoje não dá. Estou morrendo. Estou isso. Então quando você se torna uma pessoa madura, você aprende a ser sincero e verdadeiro consigo mesmo. E não se deixa ser dominado por esse sentimento aqui, que é um dos mais perigosos. A tristeza. E o que Jesus, ele fala sobre os sentimentos, e principalmente sobre a tristeza, é que quem enxerga a vida pelos olhos da tristeza, fica cego de tudo. Até de como Deus te vê. Quem enxerga pelos olhos da tristeza, fica cego de tudo. Até da forma como Deus te vê. A tristeza profunda, ela é muito perigosa, gente. Ela começa parecendo legítima, depois vira uma prisão e de repente, você já não sente mais vontade de lutar, de acreditar e até mesmo de viver. Uma pessoa que está triste, para ela, tudo parece obscuro. Até mesmo o que Deus prometeu. Agora, o problema não é sentir tristeza. O problema é se apegar a ela como se ela fosse parte da sua identidade. Porque se você se apega a ela, ela te convence de que o que você sente é mais verdadeiro do que aquilo que Deus prometeu. Mas alguém limpo de coração, ele consegue ver Deus além da sua dor. Ele entende que a tristeza é apenas um momento. Ela não é meu endereço. Eu vou repetir. A tristeza, ela é apenas um momento. Ela não é aonde eu moro, aonde eu resido, aonde eu tenho residência e endereço. Se você observar na Bíblia, Jesus chorou, mas não ficou no luto. Ele ressuscitou. A melancolia, ela tenta nos convencer de que acabou. Mas você precisa se apegar na fé que você tem em Deus, para lembrar que ainda existe muita história para frente para viver. Faça como Esdras, quando vê o povo triste por causa dos pecados que cometeu, antes do povo se apegar à tristeza, a Bíblia diz que levaram para ele as escrituras e ele gritou para quem quisesse ouvir. Se não der glória a Deus, está mal. Ele disse assim para o povo: ei, a alegria do Senhor é a nossa força. Levanta a mão para o céu. Para a sua tristeza, Deus tem hoje a alegria do céu. Eu começo a encerrar. Agora, um dos sentimentos mais perigosos é o orgulho.
Por quê? Porque o orgulho, ele nos faz achar que nós estamos certos. E trazendo para algo que se encaixa muito aqui, o orgulho, ele traz para nós um comportamento de deslealdade. E se a gente observar o que se diz respeito do orgulho, a gente vai observar muitas coisas. Mas uma das coisas que mais mascaram o orgulho na nossa vida é que, às vezes, o nosso ato de orgulho, no tocante em ser desleal com alguém, com Deus, ou com a vida, é fazer a gente acreditar, ou na verdade o orgulho faz a gente acreditar que a gente está certo. Mesmo tudo dizendo claramente que nós estamos errados. O orgulho, ele não aparece como um vilão, mas ele aparece com um sentimento de autoconfiança, dignidade, convicção. Mas lá na raiz existe uma lealdade, uma deslealdade disfarçada. O orgulho, ele rompe vínculos, ele fecha ouvidos. Quantas alianças já foram destruídas porque alguém preferiu ter razão do que pedir perdão? Quantas promessas elas foram abortadas porque o orgulho não deixou você reconhecer um erro? O orgulho, ele é a sujeira da alma. Se o céu, gente, ele exige humildade para ir para lá, quais são os requisitos para ir para o inferno? O orgulho. Isso é muito sério. Se o céu exige humildade, o inferno só exige orgulho. Uma das partes mais interessantes da Bíblia Sagrada, falando de orgulho e tratando aqui de deslealdade, porque a deslealdade, ela às vezes não aparece em um ato desleal. Ela aparece no peso da intenção. Se você entrar lá na Bíblia Sagrada em Josué 7, não precisa abrir. A Bíblia diz sobre a história de Acã, que trouxe coisas que Deus mandou deixar em Jericó. Ele traz uma capa, peças de prata e barra de ouro e esconde. O orgulho esconde aquilo que Deus insistiu para a gente não carregar para a nossa vida. E aí a gente se torna desleal. Por quê? Olha aqui, o que eu vou te falar aqui é muito sério. Nós estamos vivendo um dos momentos mais delicados da humanidade. Eu falo agora como terapeuta. Essa falsa democracia que o direito dá para nós de exigirmos aquilo que a gente acha que é o certo para a nossa vida, ela não combina aqui dentro da igreja. Olha aqui para mim. Pastor Caio, democracia não combina com a igreja, porque a igreja,
povo diz aí que a voz do povo é a voz de... Não. A voz do povo não é a voz de Deus. Deus não precisa de vozes para falar daquilo que Ele pensa. Deus já tem a sua palavra. Eu não estou dizendo que a sua opinião, ela não é necessária. Mas se a sua opinião se sobressair pelos requisitos da voz de Deus, ela não é mais opinião, ela é rebelião. E muitas pessoas estão vivendo essa realidade dentro da igreja, por não acharem certo algumas coisas que acontecem. E aí acham, ô Jesus, me guarda, Pai. Eu vou falar porque eu já sou de casa mesmo, né? Já sou da família, então eu tenho certeza que o pastor Caio não vai me deixar de me trazer de novo por causa disso. Eu não vou bater não, eu só vou esclarecer, tá bom? Posso esclarecer? Então essa falsa democracia nos torna orgulhosos. E a gente começa a escolher o que vai ouvir de mensagem na igreja. Não, hoje é bom, vou aceitar. Não, isso aqui é muito pesado. Não aceito. Não, isso aí não é o que diz. A gente está pregando na Bíblia. Desculpa o termo carioca. E o miserável está falando que Deus não está falando com ele. Era para o fulano que estava aqui, que tinha que estar aqui. Isso é o maior ato de deslealdade que existe. Deslealdade é você deixar de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz do seu orgulho. E o que você precisa entender é que o pecado de Acã não foi a quantidade de prata e nem o valor da capa babilônica que ele carregou, foi a decisão de esconder aquilo que ele sentia. Foi a intenção premeditada de ferir um princípio no silêncio. E esse é o maior problema da igreja. A gente não briga por opiniões. A gente discute no silêncio. O Deus traz uma visão e a gente fala assim: não, eu não vou seguir isso, porque eu não acho certo, porque eu não acho... Tem quantos anos a igreja aqui em Propriar? 82 anos. Se a igreja em Propriar seguisse a opinião da maioria, ela não estaria edificada, porque Deus não fala daí para cá, Deus fala daqui para aí. Lê lá Apocalipse que você vai ver. E ao anjo da igreja escreve para o anjo da igreja, e o anjo da igreja passa para a igreja. Deus dá para o profeta escreve para o anjo da igreja, e o anjo da igreja escreve para a igreja. Que negócio é esse que Deus me falou? É por isso que existe muito boteco de milagre aí. Fulano sai da igreja, da Assembleia de Deus como auxiliar, aí daqui a pouco é apóstolo. Eu não entendo isso não, meu irmão. Oh meu Deus, me segura, pai. Me ajuda. O camarada não tem nem cinto nas calças e já é bispo. E passa na rua pior do que o Satanás, olhando para sua cara cheia de soberba. Ontem eu era auxiliar, hoje eu sou bispo. E eu sou o tipo da pessoa. Uma vez que um fulano desse falou isso para mim, bispo. Falei, o único bispo que eu conheço é do xadrez. Xadrez, do jogo de xadrez. Esse bispo aí eu não conheço nada. Fulano é bispo, só fala pega, receba, é isso, desce, tá, vá, tá, e só grita e só faz, e na hora de falar de Deus, não tem nada. Gente, guarde essa frase.
A deslealdade não se mede pelo tamanho do ato. Ela se mede pelo peso da intenção. Toda atitude, ela é voltada por uma intenção. Palavra tem sentimento, gente? Tem? Hã? Mas a palavra só tem peso pela intenção que eu coloco na minha voz. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso coração, com aquilo que a gente acha certo. Porque aqui dentro não funciona da forma que funciona do lado de fora. Ei, olha aqui para mim aqui, ó. Deixa eu falar uma coisa aqui. Já estou encerrando. Meu Deus, já é 9 horas, Jesus. Preste atenção no que eu vou te falar aqui. E leva isso para a vida. Não permita que as suas emoções se sobressaiam mais do que a palavra de Deus. Se aquilo que você está ouvindo e sentindo dentro de você for mais forte do que a palavra de Deus, é deslealdade. Porque Deus nunca vai ferir a sua palavra para dar razão para a sua convicção. Encerra agora. O último sentimento é o sentimento de culpa. Se tem uma coisa que o ser humano, eu estou falando de gente consciente. O grande problema da religiosidade, a gente tem que tomar muito cuidado com essas mensagens que a gente ouve. Que o camarada só fala de pecado, com coisa que ele é a quarta pessoa da Trindade. Por que eu estou falando isso? A gente assemelha pecado só a adultério, né? Essas coisas que a gente já está acostumado a ouvir. Gente, pecado é pecado. Entenda isso. Isso aqui não é argumento calvinista. Quero esclarecer isso aqui. Porque o calvinista diz que uma vez salvo para sempre, você pode errar. Eu não estou falando isso. Eu estou dizendo de erros que foram perdoados por Jesus. E você, na sua imperfeição, ainda é sabotado por eles. E uma das coisas que Deus, através de Jesus, está falando sobre a culpa é essa aqui. É que a lembrança do seu erro nunca será maior do que a esperança no Deus que te levanta. Vou respirar. Meu Deus, é muito sério isso. Eu escrevo, mas na hora eu não percebo. Mas isso aqui é muito sério. A lembrança do seu erro nunca será maior que a esperança no Deus que te levanta. A culpa é uma dívida que Cristo já pagou. Mas a gente insiste em relembrar esse boleto todo dia do mês. Ela sussurra pra gente, a gente não merece, e a gente acredita. A gente vive como servo de um passado que Deus já enterrou. Mas aí eu quero te fazer uma pergunta: quem é que é perfeito? Quem nunca caiu? Eu não estou falando de permanecer e cometer o mesmo erro. Eu estou falando de pecado. A gente peca todo dia. Às vezes a gente mente descaradamente, omite verdades, sorri com falsidade. Isso é pecado. Quem nunca caiu nesse erro? A graça, gente, é por isso que existe a graça. Porque a graça não é um prêmio para quem paga. A
graça é um prêmio para quem erra. A graça é uma chance para quem reconhece que errou. O justo cai sim, como diz a Bíblia, mas em todas as vezes Deus o levanta. O problema é que tem muita gente por aí caída por dentro e nem percebe. Veste uma falsa perfeição, mas o coração vive prostrado. Erro é erro, grande ou pequeno, escandaloso ou escondido. A diferença é, você vai viver afundado nisso, ou vai se agarrar na mão do Deus que quer te erguer de novo. Se coloca de pé. Ei, traga à memória hoje o que te dá esperança. Deus não quer te ver preso no ontem. Ele quer você limpo hoje, livre agora e de pé novamente. Jesus quer nos ensinar a enxergar Deus em tudo. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração. E dissesse comigo: eu preciso aprender a ver Deus em tudo. Diga mais uma vez: eu preciso aprender a ver Deus em tudo.